Olá, muito boa noite. Eu sou a Marina Machado, a sua âncora do YouTube. E você, meu tubinauta querido, muito obrigada por mais esta noite para a gente falar de saúde. Esse é um canal totalmente voltado para a saúde. Eu trago médicos top, profissionais de saúde, exemplares em suas áreas para que você tenha a melhor qualidade de informação. Até porque informação, quando se trata de saúde, é vida, é tempo de vida, é qualidade de vida e muito menos dor de cabeça. Bom até para o bolso, se você for pensar. Então, obrigada por você participar. Se você ainda não conhecia o canal, não se inscreveu, inscreva-se, aproveita esse iniciozinho, já se inscreva aqui no canal, acione o sininho para você não perder nenhuma live e para você, também peço para que você deixe um like, já para começar assim, que eu garanto que você vai gostar, e aí você já dá esse likezinho aproveitando esse início. Então, obrigada pela participação de todo mundo. Deixa eu ver aqui, o pessoal vai dando boa noite. Olha só, a Beatriz Portela dando boa noite aqui. Obrigada, Beatriz. Eu trouxe esse assunto de infertilidade para tratar com vocês. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal do Instagram, que ainda está vindo para o YouTube. Cadê? Cadê? O parceiro Magalu, Norberto, o Edmar Timão, você estava na live do Lucas, por isso vim para cá. Que legal. Obrigada, Edmar. Vem cá. Venha conhecer o meu YouTube, o link está aqui na bio, youtube.com/, Marina Machado, jornalista. Pode ser? Vamos lá? Obrigada. Renato, vamos lá. Todo mundo para o YouTube. Ó, o Marcelo Justino já chegou aqui. A já chegou aqui também. Muito obrigada ao pessoal. Então, esse assunto é importantíssimo, né? Eu mesma tive dificuldade para engravidar. O meu primeiro filho eu levei mais de 2 anos. E meu segundo filho eu levei tentando mesmo 6, vou dizer. E aí, no meu caso, era um problema de endometriose, mas isso é uma razão para não se engravidar, né? Então, a gente vai conversar sobre isso com o Dr. Flávio Izuca, que vai entrar daqui a pouquinho, eu estou dando tempo para o pessoal chegar. Tio Thor, boa noite, Marina. Boa noite, tio Thor. Boa noite para você. Eu, inclusive, queria contar uma coisa para vocês, porque eu achei interessante que esse mês, o mês de junho, é considerado o mês mundial da conscientização da infertilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 15% da população, ou seja, 1 em cada 5 casais, acaba tendo dificuldade. E é sofrido isso, né? É um negócio desconfortável, as pessoas ficam batalhando, falta informação e, às vezes, caem na mão de profissionais não tão adequados. A gente sabe que existe um mercado da fertilização que é positiva, que é importante e que viabiliza a gravidez de diversos casais. E é, assim, realmente uma alternativa para que isso possa ser, esse sonho possa ser realizado. Mas será que é sempre esse o caminho? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso. Então, já dando tempo para todo mundo, ó, pessoal que está entrando no Instagram, corre para cá. Boa noite para o Jaime Júnior, para a Rafi, para o Denis, para o Johnny. Ó, tô aqui no YouTube aguardando vocês, ok? E agora eu vou chamar o meu convidado a começar a contar para vocês quem é o meu convidado antes de chamá-lo, o Dr. Flávio Izuca. Ele tem graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialização em urologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é fellow no Departamento de Urologia da Clínica Mayo de Jacksonville, nos Estados Unidos, tem doutorado em urologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é diretor da Clínica Climedim, aqui em São Paulo. Portanto, apresentado o Dr. Flávio, vamos lá. Boa noite, Dr. Flávio, obrigada por me dar o seu tempo e a todos os tubinautas aqui do canal. Marina, é sempre um prazer aqui estar participando de um evento, né, live, que traz uma informação tão importante para um assunto tão relevante para tantos casais aí. Tá? Olha, mas aproveitando os boa noites aqui, que o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? O Zé falando diretamente do Rio de Janeiro, o Fábio Roquete, boa noite, Marina e Tubinautas. O Fábio, que é o sorriso mais bonito da internet, ele já ganhou esse apelido aqui no canal. Doutor Flávio, eu começo com essa informação. Esse é um mês. Peraí, o Edmar entrou também aqui falando que ele veio do Instagram para cá. Você ganhou nota 10, hein, Edmar? Esse mês de junho, temos, né, todo mês temos algum assunto importante tratando de saúde para a gente fazer uma conscientização, e esse mês de junho é um mês referente à infertilidade. E um número grande, né? Agora, o que é a infertilidade? Quando que a gente considera a infertilidade, doutor Flávio? Essa pergunta é super importante para a gente começar a abordar o tema, tá? Infertilidade é quando um casal que não está usando nenhum método anticoncepcional não consegue ter uma gravidez após 1 ano de tentativa. Essa é a definição de fertilidade. Né? Eu, por exemplo, que o meu primeiro filho, fiquei 2 anos e meio tentando. O meu segundo filho, tive 5 anos tentando.
eu já estava dentro da infertilidade. Exatamente. E como você já antecipou, esse é um problema que atinge 15% dos casais, um número muito grande. Estima-se que no Brasil, aproximadamente 80 milhões de pessoas estejam nessa categoria de infertilidade. Então, é um número muito grande. É muita gente, né, doutor? Isso. A gente vai trazer o assunto mais para a minha área, que é urologia, né? Então, é claro que o problema pode ser tanto masculino como feminino, mas eu vou sempre trazer um pouco da minha experiência, que é na área de urologia, então com enfoque mais para infertilidade masculina. Tá bom? Eu acho isso ótimo, porque existe muito mais informação do lado feminino do que do masculino. E você me passou uma informação que eu estou colocando aqui para os internautas, que eu acho interessante. 30% dos casos, em 30% dos casos, a infertilidade é causada apenas por fatores masculinos. 20% tem causas combinadas, mas quer dizer, 50% está ali no masculino e feminino. 50% é só a mulher. Exatamente. Então, isso é importante para a gente quebrar um paradigma, né? Porque muitas vezes, quando a mulher não consegue engravidar, ainda a gente vê que existe uma crença popular que a mulher é a mais responsável pelo problema da infertilidade. E os números mostram que o homem tem uma parcela importante de responsabilidade no insucesso da gravidez. Tá? Então, você pode ver que 30% dos casos, apenas o homem é o responsável pelo problema da infertilidade. Tá? Então, um número bastante elevado. É bastante, nossa. Agora, doutora, eu estou sendo chamada a atenção pelos tubinautas aqui, de que o meu áudio está ruim. E aparentemente isso já aconteceu uma vez há muito tempo, e é um horror quando isso acontece. Tá daquele jeito robótico, é isso, pessoal? Tanto o Fábio Roquete está dizendo, o áudio da Marina, aí, o áudio do doutor está ok, sou eu que tenho um problema. E aí, é o seguinte, gente, eu não consigo sair e voltar, porque senão eu acabo a live. Tentarei falar menos. Da última vez, doutor, o que eu fiz foi colocar por escrito e o senhor respondia com base no que eu escrevi, tá? Então eu vou tentar fazer isso. Peraí, isso aqui, gente, é vida, né? Isso aqui é live. Peraí. Tá bom. Vou escrever as perguntas. Deixa eu colocar. Ainda bem que o meu áudio tá bom. É o melhor. Peraí, deixa eu só avisar o pessoal aqui que eu vou escrever as perguntas. Perfeito. Né? Não vamos padecer. Perfeito. Quais são as causas? Ótimo. Vamos falar um pouco sobre infertilidade do ponto de vista do urologista. Então, vamos falar sobre infertilidade masculina. Existem várias causas de infertilidade para o homem. Eu vou citar as mais importantes, tá? Vou começar falando sobre a varicocele, que são as varizes no saco, tá? Se você puder mostrar, Marina, tem uma foto, né? Vamos mostrar uma foto, porque muitos homens têm varicocele e não sabem que tem varicocele. Então, vai a dica aí para as esposas, namoradas, para dar uma olhada no saco do parceiro. Então, olha que coisa interessante. Dá para ver, principalmente na foto da direita, que a gente vê uma série de irregularidades na parte alta do escroto, que não é por conta do testículo, são as veias dilatadas, são varizes no saco. Tá? Isso é algo que provoca um aquecimento do testículo, uma má circulação testicular e vai piorar a qualidade do sêmen. Então, isso é uma causa de infertilidade masculina. E eu brinco com meus pacientes que, quando o homem é responsável pela infertilidade do casal, a gente fica torcendo para que ele tenha varicocele. Isso tem um motivo, porque a varicocele é uma causa reversível de infertilidade masculina. A gente consegue tratar essa varizes através de uma pequena cirurgia, uma cirurgia simples, com muito pouco risco, e geralmente o esperma que estava muito prejudicado, muito alterado, normaliza depois de 6 meses da cirurgia. Então, essa é uma doença boa quando é diagnosticada, porque ela é praticamente, em todos os casos, reversível do ponto de vista da infertilidade. Tá? Além disso, a gente pode citar alterações como infecções, né? Infecções na próstata,
infecções no testículo, cirurgias anteriores. Uma causa que a gente vê muito, né, até porque a gente sabe que a instituição casamento, né, hoje é uma instituição que, via de regra, acaba em divórcio, numa incidência muito alta. A gente vê muitos casais que optaram, em um determinado momento, pela vasectomia, tá? E a vasectomia é uma das causas de infertilidade masculina, tá? Então, por isso que a gente sempre frisa, como urologista, que a decisão de fazer uma vasectomia deve ser muito pensada, muito consciente, porque a reversão da vasectomia, que a gente vai falar lá na frente, é uma cirurgia que não tem cobertura pelo convênio, diferente da vasectomia, que tem cobertura pelo convênio. É uma cirurgia que, se você se arrepende de ter feito a vasectomia até 2 anos depois de ter feito a vasectomia, a chance de reversão é de 100%. Porém, depois de 2 anos, a chance de sucesso da reversão vai diminuindo. Tanto que depois de 5 anos, nós temos 70% de sucesso na reversão, e depois de 10 anos, essa chance de sucesso se estabiliza ao redor de 30%. Não é zero, mas também não é 100%. É uma chance boa de reversão, mas não é uma chance tão alta, se você for pensar por esse lado. Mas eu faço também a reversão de vasectomia e, graças a Deus, meus pacientes têm conseguido reverter a questão da infertilidade, tá? Além disso, nós temos câncer de testículo, que geralmente acomete homens jovens, tá? E que, depois do tratamento, seja por radioterapia, quimioterapia, invariavelmente, todos esses pacientes ficam curados, mas a má notícia é que esses pacientes ficam 100% das vezes inférteis quando tem câncer de testículo, tá? A boa notícia é que hoje a gente consegue curar praticamente todos os pacientes com câncer de testículo. A má notícia é que eles ficam estéreis. Mas, a gente vai falar lá na frente também, existe, graças a Deus, a opção de você congelar o sêmen, tá? Então, esses pacientes jovens que acabam tendo câncer de testículo podem preservar a fertilidade num banco de sêmen e ter um filho que é seu, entende? Congela antes, depois faz a cirurgia, ficou estéril, mas está congelado. Exatamente. Você vai fazer depois o tratamento com radioterapia, quimioterapia, cura, mas você vai ter seu sêmen guardado e vai poder ter seu filho, geneticamente, seu filho com a sua esposa, né? Existem outras causas mais raras, como anomalias genéticas, existem doenças, por exemplo, que provocam infertilidade, como até diabetes, que é uma doença muito frequente, pode provocar isso, né? E histórico de traumas também, né? Às vezes a pessoa teve mordida de cachorro, uma queda com uma lesão grave de testículo, isso tudo pode levar à infertilidade, tá? Acho que é muito importante ter uma apresentação que existem vários fatores de risco que afetam a fertilidade masculina e estão associados com o estilo de vida. Espera só um pouquinho, antes de a gente entrar no fator de risco, o Flávio tem uma pergunta aqui. Se a varicocele causa dor local. É uma ótima pergunta. Geralmente, varicocele provoca um desconforto ao nível do escroto, escrito com uma sensação de peso, uma sensação de queimação, de calor, que geralmente incomoda mais no final do dia ou à noite, tá? Mas a grande maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. Geralmente, o que você vai ter de manifestação é aquela alteração visual, que o saco tem uma deformidade, né? Por causa das varizes. O Edmar pergunta. Então, as alterações de anomalia do espermatozoide, elas podem ser reversíveis, depende da causa dessa anormalidade. A gente sabe que a grande maioria dos espermatozoides do nosso sêmen tem alterações, mas a gente tem que lembrar que apenas um único espermatozoide tem que ser normal para poder fertilizar o óvulo, tá? Então, aí tem uma foto bacana que eu coloquei, né, dos bebês. Eu tive o cuidado de achar uma foto que tivesse a representação de todas as etnias. Então, é realmente uma bênção quando você pode ter
filhos, né? Que nos permite perpetuar a nossa espécie e continuar o nosso legado aqui. Então, o que eu estava falando? A gente precisa ter apenas um espermatozoide para engravidar a esposa. E quando a gente ejacula, a gente tem que ter pelo menos 10 milhões de espermatozoides por ml, né? É interessante observar que o espermograma, ao longo dos últimos anos, vem mudando seus parâmetros. Quando a gente observa o espermograma de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, o espermograma tinha parâmetros de normalidade muito mais elevados do que atualmente. Isso é uma curiosidade interessante. Então, 10, 20 anos atrás, era exigido que o homem tivesse, no mínimo, 20 milhões de espermatozoides por ml. E agora, esse número baixou para 10 milhões. Existem várias hipóteses para explicar isso. Estilo de vida, né? Hoje nós temos um estilo de vida mais sedentário, nós temos mais exposição a estresse do que os nossos avós, né? A gente tem mais exposição, talvez, a agrotóxicos, a alimentação não é tão natural, muito alimento industrializado. Existem várias hipóteses, mas isso é uma certeza. A fertilidade masculina, ao longo das décadas, vem diminuindo, e o espermograma vem piorando, tá? O exame de esperma vem piorando ao longo das últimas décadas. Ou seja, quando a gente analisa por esse espectro, os homens vêm diminuindo a fertilidade geração após geração. Mas, lembrando que apenas um espermatozoide normal, você consegue ser pai. Perfeito? Aí, fatores de risco. Fatores de risco, exatamente. Olha só que interessante. Tabagismo é uma das coisas que mais afeta a fertilidade masculina e feminina. Alcoolismo também, né? É outra coisa que afeta demais a fertilidade masculina e feminina. Uso de drogas. Tá? Eu lembro de um trabalho apresentado na época que eu estava na minha especialização lá no Hospital das Clínicas, que me deixou surpreso, é que mesmo naquela época da minha especialização, se debatia muito a questão do uso da maconha como tratamento medicinal, né, para várias doenças. E quando você analisa o efeito da maconha na fertilidade masculina, ele tem um efeito extremamente negativo para a fertilidade masculina. Você tem uma piora dos parâmetros do espermograma, o espermatozoide perde muito da sua motilidade. O espermatozoide ele não progride, que é uma das funções primordiais do espermatozoide. Ele nada, ele tem que se locomover pela vagina, entrar no colo do útero e procurar o óvulo. Tá? E como é uma estrutura microscópica, a distância que ele tem que percorrer é bastante grande em escala microscópica. Então, se o espermatozoide fica simplesmente andando em círculos ou fazendo um zigue-zague, ele não tem capacidade de fecundar o óvulo. E a maconha, por exemplo, provoca uma severa alteração do espermograma. Então, ele é uma das causas muito importantes de infertilidade masculina. E como nós falamos, estilo de vida, poluição ambiental, provavelmente causam essa alteração do espermograma que acabei de falar, que o esperma vem piorando de geração em geração. Né? Doutor, o Rubens. Perfeito. Então, quando a gente quer fazer uma avaliação muito superficial, a gente pede basicamente o espermograma. Porém, quando um especialista atende um paciente com uma queixa consistente de infertilidade, acho que o exame tem que ser muito mais aprofundado, muito mais do que o espermograma, tá? O exame, primeiro começa com a história clínica do paciente. Se ele teve histórico, por exemplo, de cachumba na infância, porque isso, nós sabemos que até 70% dos pacientes, ou 40%, 70%, depende dos trabalhos, dos pacientes que tiveram cachumba, podem evoluir com uma orquite, uma infecção viral do testículo, que vai levar a algum grau de esterilidade masculina, tá? Então, o histórico se teve cachumba na infância, se ele conseguiu engravidar uma parceira de um relacionamento anterior,
se teve algum filho com anomalia genética, tá? Antes, às vezes você já pede um cariótipo, pede uma investigação genética do pai, tá? Se ele teve uma puberdade muito precoce ou muito tardia, isso pode ser indicativo de alguma doença genética. Tá? Existe uma doença chamada síndrome de Klinefelter, que é uma anomalia genética que leva à esterilidade masculina. E, por exemplo, ele vai ter uma anomalia nos caracteres sexuais secundários. Então, isso é uma das coisas que, no exame físico, na história, o urologista vai captar e vai solicitar exames apropriados. Por exemplo, no exame físico, o urologista pode detectar um grau mais discreto de varicocele, não tão evidente como da foto, e ele vai pedir um ultrassom Doppler do escroto, que vai detectar um grau leve, não um grau 3, né, um grau 1 ou 2 de varicocele, que também pode ajudar no tratamento de uma infertilidade, tá? Uma das coisas que a gente vê muito como urologista, por exemplo, é que muitos homens têm uma infecção assintomática por Chlamydia trachomatis. É uma bactéria que, nos homens, não costumam dar sintomas. E, na relação sexual, pode passar para a parceira e é uma causa de obstrução das trompas. Então, a parceira pode vir a ter esterilidade por ter adquirido do parceiro que não tinha nenhum sintoma essa bactéria, a clamídia. É muito amplo. É muito amplo, na verdade. A gente tem todo o histórico, se ele já teve infecções chamadas DST, né, infecções sexuais, e a gente tem que fazer todo um rastreamento dessas doenças, porque isso daí pode ser uma causa de esterilidade, tá? E não só isso, né? A gente pode, por exemplo, constatar que, às vezes, o estilo de vida, de trabalho, por exemplo, uma pessoa que trabalha, digamos, numa pizzaria e trabalha junto com aquele forno todos os dias, expondo ao calor excessivo, isso é uma das causas de infertilidade masculina, tá? Porque o testículo, ele tem uma explicação para estar no saco. Não sei se você sabe, Marina, mas os testículos, embriologicamente, eles vinham de uma posição intra-abdominal, a mesma posição dos ovários. E no final da gravidez, os bebezinhos têm um processo de migração. O testículo que está dentro da cavidade abdominal desce pela virilha e vai para o saquinho da criança, tá? E por que o testículo precisa ficar fora do corpo, num lugar exposto, um órgão tão sensível, que quando todo homem sabe que se levar um chute no saco é uma dor terrível, né? Vamos pensar assim, por que Deus colocou o testículo, que é um órgão tão importante para a perpetuação da espécie, e tão sensível, num local tão vulnerável? Tem uma explicação. O testículo precisa estar 2 graus de temperatura mais frio que o nosso corpo. Senão, não acontece a espermatogênese, que é o quê? É a fabricação do espermatozoide. Então, o testículo quente não fabrica espermatozoide. Esse é um dos motivos que a gente vai falar até sobre o tipo de cueca adequado. Lá para frente a gente vai falar na sessão de o que é fake e o que é fato, falar sobre isso, sobre a escolha da roupa íntima pode interferir na fertilidade masculina. Tá certo isso aqui, doutor? 2 graus, 2 graus de temperatura tem que estar... 2 daqui ele não foi, peraí. Esse é um dos motivos que a varicocele provoca infertilidade masculina, porque as varizes aquecem o testículo. E aí o testículo não produz espermatozoide. Tá? Trabalhar muito sentado pode causar alguma coisa? Ficar sentado não é tanto. Na verdade, o tipo de roupa, se você usa roupas, ou você fica sentado num local quente, por exemplo, vamos pensar talvez num motorista de ônibus, que fica às vezes em cima de um banco muito quente, ele pode ter infertilidade. Tá? Se ele ficar sempre sentado no lugar onde o testículo dele vai ficar aquecido, ele vai ter infertilidade. Olha, essa é uma ótima pergunta. Se a idade interfere na fertilidade masculina. A gente sabe que, ao longo da vida,
O homem, diferente da mulher, ele pode ser pai, teoricamente, até com 90, 100 anos de idade, tá? Ou seja, o homem é fértil até o fim da vida. Entretanto, a qualidade do seu espermatozoide não é a mesma. Então, a gente percebe, sim, que caem os parâmetros de fertilidade. Então, o espermatozoide não tem a mesma qualidade, não vai ter a mesma motilidade. A gente sabe que existe um fenômeno relacionado ao envelhecimento chamado andropausa, que seria o equivalente à menopausa. Então, essa alteração hormonal, que começa lá para os 40 anos de idade, o homem vai tendo uma queda da testosterona que vai diminuindo o seu vigor, as suas ereções, o desejo sexual diminui, tá? E a fertilidade também diminui, tá? Duro para os homens essa fase, né? Para as mulheres também é ruim, não sei se meu áudio ainda está horroroso, mas para as mulheres é difícil, porque tem toda uma alteração hormonal, mas para os homens também, não é fácil. Sim, e é importante essa oportunidade de estar falando aqui nessa live, é que a andropausa ainda é uma doença pouco conhecida pelos homens. Então, eu sei que muitas vezes são as mulheres que participam mais das lives do que os homens. Essa orientação, que as mulheres arrastem os seus maridos, exatamente, lá para os 40, 50 anos, leve para o urologista. Eu tenho, às vezes, situações muito cômicas, onde o paciente senta no consultório, pensa que é a mulher que é a paciente, ele descobre que é ele. Acontece isso com frequência. É a mulher que a arrasta. E fala, eu quero que você acompanhe minha consulta. E aí ele descobre que, na verdade, é ele que é o paciente. Isso acontece com muita frequência no meu consultório. Ele pensa que está acompanhando a esposa no urologista, né? Porque o urologista é médico de homens e mulheres, né? Então, o que acontece? Às vezes acontece do paciente ficar surpreso, ele é o paciente e vai fazer o primeiro exame de próstata e ele não sabia que ele era o paciente. Isso acontece bastante. Doutor, é demais. Uhum. Então, olha, eu vou dizer para vocês que realmente todas as formas de reprodução assistida são caras, tá certo? Então, assim, eu costumo indicar para os meus pacientes que a gente vai falar um pouco sobre concepção natural, tá? Que é uma forma que não tem custo. E muitos casais não sabem que, às vezes, com as dicas que a gente vai dar hoje na live, é possível melhorar muito a chance de ter seu filho de forma natural. Aí você já colocou até na tela. Então, mas existem também formas de você ter acesso a esses métodos de reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde, sem custo, e existem também projetos, existem clínicas que fazem projetos sociais. Depois, quem tiver interesse, me procura no Instagram, tá? Eu dou a dica, existem grupos que fazem isso por valores bem abaixo, tá? Bem abaixo do valor praticado no mercado, e que viabiliza o método de reprodução assistida para pessoas que não conseguiriam pagar o valor que hoje é praticado, tá? Então, vamos falar um pouco sobre dicas de concepção natural, tá? Olha só, a primeira dica é com relação à frequência. Isso é algo que eu me surpreendo, como é algo que muitos homens desconhecem. Por exemplo, eu faço a primeira pergunta para os meus pacientes masculinos. Quando você vai colher um exame de espermograma, o laboratório pede que você esteja alguns dias em abstinência sexual, sem ter se masturbado ou sem ter tido uma relação. Isso tem uma explicação. Por quê? Logo que você ejacula, a quantidade de espermatozoide que você põe para fora do corpo, que você tem na emissão, no seu ejaculado, ela é alta. Mas se você ejacular logo em seguida, você já esvaziou seu reservatório. Então, você não vai ter espermatozoide, não vou dizer nenhum, mas vai ter uma quantidade 90% menor do que na primeira ejaculação. Tá? Então, para fins de, eu digo assim, casais que estão tentando engravidar, muitos casais, eles se desgastam, por quê? Às vezes a esposa, naquela ansiedade de ter o seu filho, cobra do marido
que tenha relações todos os dias. E vai. Então, isso daí acaba sendo um fardo para o casal, para o marido, né? Que às vezes não está naquele clima e pode até ter o quê? Brotar, né? Ele não vai funcionar naquele jeito e aí piora toda a situação. O casal briga, e o problema que existia fica maior ainda. Então, o que acontece? Eu explico que a gente, como médico, tem o dever, a missão de explicar qual é o mínimo esforço para obter o máximo de resultado desejado, que é a gravidez. É ter uma relação a cada 2 dias. Aí a pergunta que os homens fazem, mas é o mês todo? Né? Não, é só durante uma semana, tá? Na semana fértil, tá? Então, o homem precisa entender como ou quando a mulher ovula. Se você pega o dia provável da ovulação, tira 3 dias antes e 3 dias depois, você vai ter 7 dias de intervalo, tá? 3 dias antes do dia da ovulação e 3 dias depois. Então, 3 mais 3 mais 1, 7 dias. Você vai ter o quê? A semana fértil da esposa. Então, no primeiro dia da semana fértil, você tem uma relação, aguarda 2 dias, outra relação, aguarda 2 dias, outra relação. São apenas 3 relações sexuais por ciclo, por mês. Tá? É muito menos estressante para o casal ter 3 relações num mês do que eu já vi casais onde a esposa falou assim, olha, você tem que voltar para casa agora porque eu estou ovulando. E tem relação todo dia sim, dia não, todo dia, é muito desgastante. Isso, 1 mês é uma coisa, agora imagina isso durante 1 ano, 2 anos, toda a cobrança, né, e a frustração de não conseguir engravidar da forma natural. Então, 3 relações por mês vamos dizer assim, o mínimo de esforço com o máximo de chance de engravidar a esposa. Tá? Claro que se o casal quiser ter mais relações, isso é pelo lado do prazer e do relacionamento do casal, mas as 3 relações por mês é para tentar engravidar. Tá? O segundo item é que a mulher, logo que tem a relação, ela não deve sair correndo para tomar um banho, ela deve ficar 10 a 15 minutos deitada na cama, né? Então, coloca uma toalha na cama para não sujar muito, pega um livro e lê por 10, 15 minutos. Pronto. Mais do que isso é desnecessário, tá? É muito importante que o casal evite todo tipo de medicamento, tá? Até uma aspirina pode abortar o início de uma gravidez. Um Tilenol, porque a mulher estava com dor de cabeça, enxaqueca, pode interromper uma gravidez. Não existe nenhum remédio seguro, principalmente nos primeiros dias de uma concepção. Então, evitar todo tipo de remédio. Drogas, como eu já disse, essas drogas afetam a fertilidade masculina e feminina. Álcool e tabagismo também. Reduzir o estresse, principalmente na mulher, porque a gente sabe que o estresse altera a ovulação feminina. Exatamente, a saúde mental, principalmente agora, com relação à pandemia, a gente sabe que está seriamente abalada para a grande maioria dos casais. Então, como contornar ou extravasar o estresse? Através de prática de esportes, fazer ginástica em casa, yoga, e até, eventualmente, acupuntura. Está provado que ajuda a melhorar a fertilidade feminina, no caso, né? Alimentação adequada, por exemplo, as mulheres devem evitar certos alimentos, tá? Então, por exemplo, alimentos com menos teor de gordura. Está provado que mulheres que estão acima do peso têm uma ovulação diminuída, a função reprodutiva dela piora quando elas estão com sobrepeso. E a gente tem visto pelas redes sociais que a pandemia tem feito o quê? As pessoas ganharem um peso, alguns quilos, acima do que seria o normal. Então, dizem os trabalhos científicos que uma perda de apenas 10% no peso tem um impacto enorme no aumento da fertilidade feminina, tá? Vitaminas, tá? Vitaminas são muito importantes.
só para citar, complexo B, vitamina C, D, AE, é muito importante para a fertilidade. E eu vou ressaltar o ácido fólico. É fundamental que a mulher que quer ter um filho, ela reponha o ácido fólico, porque ela evita uma má formação que pode vir da carência de ácido fólico. Uma má formação na coluna do bebê, a criança nasce com uma doença chamada mielomeningocele. É uma doença muito triste que nós, urologistas, cuidamos. A criança nasce com uma má formação no final da coluna e ela pode nascer paraplégica. E a bexiga, ela fica uma bexiga neurogênica que não funciona. É uma doença grave e 100% evitável com a ingestão do ácido fólico, tá? E a questão do lubrificante vaginal, né? Às vezes a mulher não está tão excitada porque ela quer engravidar e fica uma coisa mecânica, e se ela não tiver devidamente lubrificada, isso vai comprometer o ato sexual. Então, quando for usar o lubrificante vaginal, que seja à base de água e não, nenhum outro tipo de lubrificante. Os à base de petróleo, e principalmente que tem espermicida, né? Tem que certificar que não tem espermicida nos lubrificantes, porque isso, obviamente, vai matar o espermatozoide e você vai impedir a gravidez. Né? Então, dicas que os casais precisam estar cientes. Isso tudo, sim, existem posições, mas isso depende do tipo de útero que a mulher tem. A posição mais normal é que o útero fique para frente, sobre a bexiga, tá? Chama posição de antiverso flexão. Essa posição favorece que a mulher tenha o ato sexual de costas, deitada, tá? E a posição papai e mamãe, isso. Quando o útero fica na posição para trás, invertida, dorso versus flexão, voltado para a região do reto e não para a bexiga, aí, em tese, ela ficando na posição de bruços, teria uma melhor posição para fertilização. Mas isso tudo é muito relativo, tá? Pai e mamãe é a posição ideal, correto? Isso. E ficar deitada 10 a 15 minutos para não escorrer o esperma. Porque depois de 10 minutos, o espermatozoide já entrou no útero e ele já está fazendo a função dele. Tá. Então, exatamente. A melhor idade para a mulher engravidar, do ponto de vista de saúde do bebê, tá? E dela também, é o quanto mais jovem. Seria 18, 20 anos de idade. Essa é a melhor idade para a mulher engravidar, pensando na saúde do bebê e na própria saúde da mulher. Quando a mulher tem mais de 40 anos de idade, existe um risco grande de síndrome de Down. Tá? Que bom. E as mulheres, por várias questões, né? As mulheres hoje conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho, elas querem ter uma condição financeira mais estabelecida, ter uma maturidade emocional para a maternidade. Então, isso faz com que todas as mulheres, isso é um fenômeno mundial, posterguem a maternidade o máximo possível. E acho que é interessante você colocar aí aquela curva que eu coloquei da fertilidade feminina, tá? Tem um gráfico que mostra a fertilidade feminina e versus a idade. Isso. Olha só, não sei se está meio pequeno aí, mas a gente tem, na parte de baixo, a idade da mulher, 0, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Vocês podem ver que a curva, do lado esquerdo, na vertical, nós temos a quantidade de óvulos, tá? Então, quando a mulher nasce, ela tem uma quantidade máxima de óvulos. E esses óvulos vão decaindo, tá? Vai caindo na curva, você pode observar que no nascimento ela tem menos da época intrauterina, e na puberdade vai diminuindo, na vida adulta ela ainda vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque a mulher vai ovulando, então os óvulos vão diminuindo no ovário. Acontece que a melhor fase fértil da mulher é entre 20 e 30 anos.
E depois dos 35 anos, a gente pode ver que a curva cai abruptamente. Então, a fertilidade da mulher começa a cair demais depois dos 35 anos, sendo que com 50 anos de idade, para a grande maioria das mulheres, vem o quê? A menopausa. A menopausa é o momento que a mulher se torna infértil. Tá? Doutor, e não é a quantidade dos óvulos, também é a qualidade, né? Aí nós estamos falando sobre a quantidade de óvulos. Então, quando a mulher chega com 50 e poucos anos, ela esgota o seu estoque de óvulos, tá? Então, aí a mulher se torna infértil. Então, é por isso que a gente vai falar sobre congelamento de óvulos, né? Tem não sei se você quer falar só sobre os fatos e fakes. A gente colocou aqui vários assuntos para a gente instigar, né? Falar sobre alguns mitos que são populares. Cueca apertada causa infertilidade? Isso aqui é ótimo, tá? Então, como eu disse, o testículo, para ter um bom funcionamento, para produzir uma quantidade boa de espermatozoides, ele precisa estar o quê? Mais frio do que o corpo, pelo menos 2 graus. Então, cueca apertada, sim, causa infertilidade. Por quê? Porque quando o testículo fica perto do corpo, ele esquenta. Tá certo? E aí, a fábrica de produção de espermatozoides não funciona da forma adequada. Então, a melhor cueca para o homem que quer ser pai é aquela cueca que não está mais na moda, que é a samba canção. Deixa livre. Deixa tudo solto, exatamente. Perfeito, olha, sexo durante a menstruação provoca infertilidade? A resposta pode causar sim. Por quê? Essa é uma das causas da endometriose, tá? Porque quando o homem tem relação com a mulher durante a menstruação, pode haver o quê? Refluxo do sangue da menstruação pelas trompas. E o sangue menstrual vai aonde? Para a cavidade pélvica. E esse sangue endometrial que vai por refluxo para a cavidade pélvica pode formar implantes de endometrioma, porque é assim que acontece a endometriose, infelizmente. E a gente sabe que a endometriose acomete principalmente mulheres que postergam a gravidez para os 40 anos de idade. Geralmente elas são mulheres bem-sucedidas, alto nível intelectual, alto poder aquisitivo, é o perfil das mulheres com endometriose. Temos uma live de endometriose com o doutor Duarte Miguel aqui, assistam, porque foi uma aula magnífica. Vamos lá, reversão da vasectomia. É possível, sim, com aquelas ressalvas, né? Depende de quanto tempo levou até o arrependimento de ter feito a vasectomia. Até 2 anos, 100% de sucesso na reversão. Depois de 2 anos, vai diminuindo gradativamente a chance de reversão, tá? Até que depois de 10 anos, estabiliza em torno de 30% a chance de êxito da reversão. Perfeito. Olha, congelamento de esperma. Sim, eu quero frisar nessa questão que congelamento de esperma é algo que deve ser noticiado, orientado, porque muitos adultos perdem a oportunidade de fazer esse congelamento de esperma. Parece algo inacessível e, por mais incrível que pareça, não é caro, é algo acessível, é algo que pode preservar a fertilidade masculina. Tanto que, inclusive, eu, no meu consultório, quando indico vasectomia para meus pacientes, eu alerto aos maridos que optaram pela vasectomia que existe sempre a possibilidade de congelar o esperma, porque se ele vier arrepender, é muito mais simples usar o esperma congelado do que tentar a reversão da vasectomia, tá? Então, olha só, a maioria das mulheres pensam que vão congelar os óvulos, eu imagino quando bate o desespero, né? 35, 40 anos de idade, ainda não casou, ou casou, mas não teve filho, e falar, agora é hora de congelar os meus óvulos. Mas os estudos mostram que a melhor
época para congelar os óvulos é quando ela está no máximo da fertilidade, entre 20 e 30 anos de idade. Então, de fato, essa afirmação está correta. Sim, ela deve congelar entre 20 e 30 anos. Por quê? Se ela tentar congelar os seus óvulos muito lá na frente, perto da menopausa, a chance de sucesso no congelamento é menor, até porque você vai ter poucos óvulos para tentar extrair, né? Então, pode ser que você não consiga congelar seus óvulos se deixar muito para depois, né? Pessoal respondendo aqui, ó, doutor, eu nunca soube disso. Ah, sim, olha que legal. Doutor, agora, ainda pedindo desculpa pelo meu áudio a todos os incultores sobre isso, infelizmente. A gente está chegando mais para o finzinho da nossa live. Quando a gente fala de fertilização, como é que é esse processo e qual é a taxa de sucesso? Inclusive, um tubinaldo aqui escreveu, deixa eu ver aqui o próprio Fábio perguntou, né, qual que é a taxa de sucesso na fertilização assistida? Eu queria que você colocasse aqueles 3 métodos lá. Só um pouquinho que eu vou trocar a faixa. 3 vezes. Está para baixo aqui, doutor? Aí, tá? Existem basicamente 3 formas de reprodução assistida, tá? A inseminação artificial, que nada mais é do que pegar o sêmen do homem que está congelado, tá? E através de um mecanismo, de um instrumento, você vai colocar o quê? O sêmen dentro da vagina. Então, não existe um ato sexual, mas o sêmen é colocado no fundo da vagina como se tivesse o ato sexual, como se o parceiro tivesse ejaculado dentro da vagina. Mas isso só na vagina? Você coloca na entrada, no fundo da vagina. Obviamente, quando se faz isso dentro de uma clínica de reprodução, a mulher, quando recebe a inseminação artificial, ela foi devidamente estimulada para que ela esteja ovulando no dia da inseminação artificial, né? Então, existem formas de saber o momento exato que a mulher está ovulando, tá? Então, a mulher tem várias alterações fisiológicas que indicam que ela está ovulando. Além do que, quando a mulher também tem um ciclo regular, a gente consegue prever com muita exatidão o dia da ovulação, tá? Que é sempre 14 dias antes da próxima menstruação, tá? Então, se a mulher tem um ciclo de 28 dias, é no 14º dia que ela ovula, tá? Se ela tem um ciclo de 30 dias, é 30 menos 14, é no 16º dia que ela ovula, tá? Então, é previsível o dia da ovulação quando ela tem um ciclo regular, e também, na clínica de reprodução, você hiperestimula, né? Então, você faz com que a mulher, através de hormônios, ela acabe ovulando mais de um óvulo. É por isso que é muito comum em clínicas de reprodução que a mulher acabe tendo gêmeos, mas não gêmeos idênticos, gêmeos de 2 óvulos, tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo maior chance de ter gêmeos por conta desse tipo de prática. Bem, a fertilização in vitro, tá? Já não acontece dentro do corpo da mulher, então já é uma coisa de laboratório. Mas eu diria assim, vamos falar sobre o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que inclusive essa imagem que eu coloquei. Não sei se dá para ver, ficou muito pequeno. No centro, em rosa, nós temos o óvulo, tá? E não sei se dá para ver na agulha, é uma agulha que tem um espermatozoide sendo inserido dentro do óvulo. Então, o médico que faz reprodução assistida, ele coloca o espermatozoide dentro do óvulo da mulher. Então, existe uma concepção em laboratório, dentro de fora do corpo da pessoa, do casal, né? Nem no corpo da mulher, nem do homem. Então, isso é feito em laboratório. E, geralmente, isso é feito várias vezes, e o laboratório cria vários embriões que estão congelados. Então, o que acontece? O índice de sucesso que vocês me perguntaram, mais ou menos assim, é necessário mais ou menos 3 tentativas para que, depois de 3 tentativas, o casal leve um bebê para casa. Mas antes de fazer essas tentativas, porque elas são caras, né, doutora? É importante saber as causas e tentar de forma natural.
Exatamente, né? Agora, eu como urologista, eu sou muito prático, tá? Quando a mulher tá beirando seus 40 anos de idade e o marido tem varicocele, por exemplo, tá? Eu já falo, vocês não têm, tem que partir para todas as tentativas, não perder tempo. Vai para uma clínica de reprodução assistida. Agora, se a mulher tem menos de 35 anos, aí você tem todo o tempo do mundo a seu favor, tá? Então, vai tratar varicocele do marido, vai fazer tudo, tá? Porque uma das coisas que os pacientes, os leigos não sabem é que quando você opera varicocele, logo em seguida, a qualidade do sêmen piora. E depois de 6 meses, melhora para parâmetros muito melhores do que antes da cirurgia. Mas logo depois da cirurgia, piora a qualidade do sêmen para depois melhorar. Tá? Então, não é uma coisa que você vai ter um resultado imediato. Leva 6 meses para colher o resultado. E para uma mulher que está nos seus últimos anos de ovulação, 6 meses pode ser um tempo muito valioso para se perder, né? Doutor, última pergunta da noite. Olha, isso geralmente não existe risco, tá? Mas é muito importante que o casal peça orientações para o obstetra. Por quê? Obviamente, existem gravidezes e gravidezes, né? Existem gravidezes de risco, onde a mulher já teve aborto, perdeu um bebê. Então, aí a relação sexual pode ser contraindicada. De uma forma geral, uma relação sexual não provoca dano ao bebê, contanto, obviamente, que não se faça posições extravagantes, né? Não estamos falando de pendurar no lustre, assim, malabarismo, né? Mas, assim, uma relação sexual onde não haja compressão excessiva de peso sobre o útero não põe em risco o bebê, tá? Lembrando que o bebê é uma estrutura delicada, está dentro da barriga, dentro do útero, então o marido não pode, obviamente, fazer uma pressão muito grande no útero que pode machucar, sim, a mamãe e o bebê. Mas a gente sabe que existem posições que não vão comprimir o útero da mamãe. Então, aí vai o bom senso do casal, né? Ah, tá bom. Ai, meu Deus, peraí que eu escrevi errado. Desculpa, isso é o meu. Tá joia. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês aí, viu? Espero que tenha sido bom para vocês. Instagram do doutor, todo mundo que quiser entrar em contato. Desculpem pelo áudio, eu não sei como vocês estão ouvindo, é isso aí, doutor. Doutor, muito obrigada, uma ótima noite para o senhor, obrigada pelas informações, lembrando a todos que essa live fica disponível, salve aqui no YouTube, compartilhe, mesmo com o áudio meu ruim, que eu falei pouquinho, porque as pessoas precisam ter acesso a essa informação, e qualquer dúvida entre em contato com o doutor Flávio. Isso, obrigada, doutor. É isso aí, gente. Tchau, doutor. Beijos para todos os corujas. Até sábado, para quem vier ver sexo na época medieval. Ok? Beijo para todos. Vamos seguir. Parabéns. Obrigada. Valeu, Fabinho. Ok. Beijo a todos. Desculpa o áudio. É raro, mas acontece. Beijo. Até sábado, 7 da noite. Tchau, tchau.